Fala pessoal, então sejam bem-vindos a mais um vídeo do capítulo 7, Evangelho de João. Agora nós vamos falar sobre a controvérsia entre Jesus e os judeus. Bem, lembrando que antes a gente sabe, né, que Jesus deixou que seus irmãos viessem na frente e depois veio o culto para a festa. E é dito, né, que Jesus chegou em meio à festa, ou seja, na metade da festa, e ele ensinava no templo, ou seja, a festa tinha 7 dias, como eu disse, então ele chegou entre o terceiro e o quarto dia, provavelmente, como é dito, né, que ele chegou na metade da festa. E então Jesus ensinava lá no templo e os judeus, né, se maravilhavam, né? Esses judeus, quando é dito, é relacionado aos líderes judaicos, né? Que esses líderes judaicos eram os fariseus, né? E os principais sacerdotes, que eram compostos também pela seita dos saduceus. Então, como eu estava dizendo, né, os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Ou seja, eles estavam perguntando, eles ficaram surpresos, né? Como é que ele sabe tanto se nunca esteve em nossas escolas? Ou seja, estavam admirados como a pessoa, né? Aquela pessoa, Jesus, né? Ele sabia tanto se ele nunca. Não é que Jesus não estudou. Todo judeu, né? Estudava, tinha que ser capacitado até os 12 anos em uma educação comum a todos, né? E depois eles aprendiam, depois dos 12 anos, eles aprendiam a profissão com seu pai, né? Como Jesus provavelmente aprendeu a carpintaria, pedreiro, serralheiro com seu pai, né? E com isso, ele, ele no caso, provavelmente não é sabido, entendeu? Com quem, se não é sabido no caso se Jesus teve uma educação posterior a isso com relação à teologia, se ele teve essa educação teológica, né? Mas o mais importante é que Jesus disse, né, que ele tinha revelação do Espírito. Jesus, a gente não tem como saber se Jesus teve essa educação teológica, porém, Paulo mesmo disse, o apóstolo Paulo, né, que ele recebeu de Jesus a revelação da graça, que o seu evangelho não foi, o evangelho que Paulo recebeu não foi ensinado por homens, mas por Jesus. Apesar de Paulo ter sido ensinado por Gamaliel, Paulo diz que ele foi ensinado por Jesus. Porque Paulo diz que recebeu a graça apostólica. Os apóstolos, no caso, têm a capacidade de fazer as pessoas verem coisas nas escrituras que outras pessoas não conseguiriam fazer. Eles têm uma interpretação mais profunda da Bíblia, porque eles têm o espírito de revelação. Eles pregam e ensinam a revelação da escritura que não pode ser aprendida em escolas teológicas ou assembleias, os seminários, né, evangélicos, os seminários avançados, né? Então, o mais importante é isso, é a interpretação que o Espírito dá, não a interpretação humana, a sabedoria humana. Jesus mesmo disse, né, que o meu ensino não é meu, é sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer... O que Jesus disse sobre quem quiser fazer a vontade do Pai, né? Ele disse que quem quiser fazer a vontade do Pai, né, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ou seja, o que Jesus quis dizer com isso? Se é interpretação, quem quiser fazer a vontade de Deus deve ver, né? Se a interpretação que ele dava, né, era divina, ou se a interpretação é aquela interpretação distorcida do homem, que ao invés de falar do que o Espírito revela, fala o que ele acha, ou aquilo que o beneficia e o gloria, o que os falsos profetas fazem, né? E o que o anticristo fará, né? Quando vier. Jesus mesmo disse, né? Quem fala por si mesmo, o que a pessoa que fala por si mesmo ganha. A pessoa que fala por si mesmo, Jesus diz que ela está procurando a sua própria glória. Mas quem procura a glória de quem o enviou, era o que Jesus fazia, que estava procurando a glória do Pai. Tudo que ele fazia queria que o nome do Pai fosse glorificado, né? O que acontece com esse? Esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Porque os fariseus, né, os judeus, né, acreditavam muitas vezes que o Messias viria, eu sou todo poderoso Messias, aquela figura política poderosa, né, que
viria para acabar com todos os problemas, trazer a glória a Israel. Mas não, Jesus é dito em Isaías, né, que Jesus morreria calado como um cordeiro, ele viria a ser humilhado para que depois fosse exaltado, né, por Deus. Então, Jesus estava dizendo exatamente isso. Os judeus, né, esses líderes religiosos, eles tinham questionado a sabedoria de Jesus sobre, da onde vem a sabedoria? Mas agora foi a vez de Jesus questionar, né? Jesus disse, não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós, Jesus foi dar um tapa no ego deles, né? Porque, tipo, eles acreditavam que por eles terem estudado em escolas teológicas, né? Eles eram grandes sábios. Mas Jesus disse, não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós observa. Ou seja, se observa com o sentido de obedecer, né? Ninguém obedece. Por que procurais matar-me? Então esse foi o primeiro motivo que Jesus disse deles não estarem observando ou cumprindo, obedecendo a lei. Porque, segundo Jesus, eles queriam matá-lo. E esses líderes planejavam, né, matar Jesus. E isso, né, ia contra a lei de Moisés, né? Que é Êxodo 20:13, não matarás. E o que Jesus estava falando? Olhem para vocês mesmos, vocês chegam julgando a todos e julgam as pessoas, mas vocês mesmos não obedecem à lei. Vocês estão querendo me matar. Aí então, naquele momento, até a multidão olhou para Jesus estranho e disse: Tens demônio? Quem é que procura matar-te? Porque na verdade a multidão ainda não tinha reconhecido que aquele era o Jesus, né? Aqueles a quem os líderes religiosos, líderes judeus procuravam matar, né? Porque Jesus, como eu tinha falado, veio em oculto e ainda estava meio que disfarçado enquanto falava. Ele ainda não tinha. Ou seja, né? A multidão ainda não tinha reconhecido Jesus, de que era aquele Jesus que não tinha reconhecido que era Jesus quem estava falando. O que acontece é que Jesus deu o segundo motivo para aqueles líderes religiosos, né? De que eles também não cumpriam, além de querer matá-lo. Jesus deu outro motivo, um segundo motivo. Ele disse assim: um só feito, né? Ou um só milagre realizei, e todos vos admirais, pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão. Através da lei, né? Foi imposto que a circuncisão deveria ser feita. Se bem que ela não vem de Moisés, né? Porque ela já era uma tradição que Deus deu a Abraão, né? E os patriarcas faziam. Só que quando eles foram para o Egito, né? Israel, eles foram proibidos de realizar a circuncisão. E quando saíram, ela foi imposta como lei de Deus, né? Que entregue a Moisés. Então, ela foi dada por Moisés, porém, ela já vinha de antes, né, através dos patriarcas. O que Jesus disse? Que tem essa circuncisão e devido a isso, no sábado, eles circuncidavam um homem. Ou seja, para poder cumprir a lei de circuncidar um homem ao oitavo dia, eles, se caísse isso no sábado, eles circuncidavam mesmo assim, sendo que, ou seja, eles quebravam o sábado para poder circuncidar esse homem. Então Jesus estava dizendo que e se o homem pode ser circuncidado no dia de sábado, para esse homem ser circuncidado no dia de sábado, ele nasceria numa sexta-feira, porque passando 8 dias seria sábado e ele deveria ser circuncidado ao oitavo dia. Então, se um homem pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque vós, porque vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem, aquele paralítico de Betesda, né, do tanque de Betesda. Porque Deus, ele não dá nenhuma lei que faça o homem tropeçar em cima da lei. A lei, ela não é engessada. Deus não faria uma lei que se contradiz. Na verdade, o que Jesus disse para eles, não julgueis pela aparência, e sim pela reta justiça, é que o que Jesus está falando. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O tempo deve ser dedicado a Deus todos os dias, em primeiro lugar, não apenas um dia, né? A lei não é engessada. Não utilizem apenas a aparência das letras, mas nem a sabedoria humana.
nem religiosidade, mas sim utilizem a reta justiça de Deus, né? Que é Jesus. Parem com essa religiosidade toda, olhem a essência da lei. Então, era isso que Jesus quis dizer, né? Deu esses dois motivos para dizer que eles não obedeciam, não observavam a lei. Então, é isso, pessoal. Vamos para o próximo estudo do capítulo 7. Valeu!